Mais um vídeo aí de geografia de BH, agora com as características gerais no modo flashcard, para vocês pensarem de forma global onde fica BH, em qual posição está e tentar acertar algumas questões com esses assuntos aqui, que vai ajudar bastante. Primeira questão: qual a área territorial de Belo Horizonte? Atenção, não precisa gravar todos esses números, basta a quantidade aproximada que vai ajudar vocês a acertarem a questão. Então, Belo Horizonte tem 331 km² de área. Questão 2: qual a população de Belo Horizonte? Belo Horizonte tem 2.501.576 habitantes. Vocês que pensaram na resposta e já sabiam essa quantidade aproximada, tem que levar em consideração que a FGR ela pode colocar um número variado ou que hoje está vigorando, porque o último censo do IBGE foi em 2010 e a gente está em 2019. Então pega uma quantidade variada de 2.500.000 para ir para a prova e não se apegar às outras quantidades. Questão 3: qual densidade demográfica de Belo Horizonte? Então já deixei a resposta aí. É uma quantidade de 7.554 habitantes por quilômetro quadrado. Então esse é mais um dado que você tem que memorizar para poder levar para a prova aproximadamente, pois, igual eu falei, o censo foi em 2010. Questão 4. Questão 4. Quanto à localização de BH, em qual hemisfério ela se encontra? Qual é a posição de BH entre os trópicos? Essa questão é uma das questões mais importantes para o concurseiro que vai fazer a prova da guarda quanto à geografia de Belo Horizonte. Tem muito aspecto aqui envolvido. Então a gente desenhou aqui um círculo e Rosa dos Ventos e a Rosa dos Ventos, para poder ajudar vocês a entender um pouco onde está Belo Horizonte. Então tem que entender o seguinte: aqui é a Terra, onde é o círculo. No meio, onde corta a Terra na vertical, é o Greenwich. Então a oeste do Greenwich que Belo Horizonte fica, né? A gente tem que saber isso, que fica a oeste. E ela fica abaixo da linha do Equador. Essa linha aqui do meio é a linha do Equador. Essa linha de cima é o Trópico de Câncer e embaixo é o Trópico de Capricórnio. Então a localização vai ser no hemisfério sul. Sul porque o norte fica em cima, sul embaixo. Hemisfério sul em relação à Terra, abaixo da linha do Equador, como foi dito. A oeste, isto é, com o sentido da direita para a esquerda, né, contra o sentido do mar, no sentido ocidental, né? E ela fica numa linha intertropical ou tórrida. Por que intertropical? Fica entre os dois trópicos, o Trópico de Câncer, que é esse de cima, e o Trópico de Capricórnio, que é o de baixo. Por isso que é chamada de intertropical. Dá para entender esse argumento que eu coloquei aqui. Leve para a prova porque vai ser bastante útil. Questão 5. Em qual continente BH está? Então, bem simples essa questão. O continente é a América do Sul, né? Culturalmente a gente chama de América Latina. É bom até acrescentar que na Constituição da República Federal tem até em um parágrafo do início dela que o Brasil deve alinhar junto com os países da América Latina. Os países da América Latina são os países que falam espanhol e o português. Então os países aqui da América do Sul, em sua maioria. Não inclui Estados Unidos.
Questão 6. Qual é a posição de BH em relação ao meridiano de Greenwich? Então, eu coloquei a seta aqui para ajudar no entendimento. É muito provável que a banca coloque alguma seta ou até mesmo a terra, a rosa dos ventos, para ajudar ao concurseiro que vai fazer a prova entender aí onde está. Então, está atrasada, ela pode colocar que está atrasada a 45 graus a oeste, ela pode colocar que pode vir a menos de 45 graus de oeste aqui. Então tem que saber ler essa partitura aqui, né? Tipo uma partitura. Ou ainda a menos 3 horas de Greenwich. E o sentido que ela está, a gente tem que entender bastante aí, bem fixado na mente para entender onde Belo Horizonte está. Questão 7. Belo Horizonte é a microrregião de Minas Gerais ou a macro-região de Minas Gerais? BH é uma microrregião de Minas Gerais e é a macro-região de BH. A macro-região de BH é a região metropolitana de Belo Horizonte. Repetindo. BH é a microrregião de Minas Gerais. O nome Belo Horizonte é microrregião de Minas Gerais. E macro-região é a região metropolitana. Belo Horizonte, qual que é a macro-região de Belo Horizonte? É a região metropolitana. Quer dizer, qual que é a macro-região de Minas Gerais? É a região metropolitana. Em relação ao Brasil, Belo Horizonte se localiza em qual região? Sudeste. Essa questão ela parece ser simples, mas muitas vezes a gente não aprende direito na escola e acaba situando diferente do certo. E também é em relação ao Brasil, não é em relação a Minas Gerais, não é em relação a outro local. É o Brasil, Sudeste. É bom sempre massificar uma coisa que está bem internalizada ou não está. Inclusive é interessante no dia da prova, né, no sábado, ou até mesmo no dia pela manhã, dar uma vista nos flashcards e rememorizar aí que com eles vocês, muito provável, acertarão todas as questões de geografia e história. Questão 9. Qual o clima de BH? Então o clima é quente e temperado em Belo Horizonte. Chove muito mais no verão que no inverno, de acordo com a COPE e o GAI. A classificação do clima é CWA, 20,5 graus Celsius é a temperatura média em Belo Horizonte. Também é classificado como tropical com estação seca. Foi colocado o link para os senhores, né, se quiser entrar e dar mais uma lida sobre o clima, porque é um assunto bastante subjetivo e depende muito do tempo e de quando estamos falando. A média que a gente achou aqui é esses dados que a gente colocou. Então tem que levar aqui o grosso, né? Porque clima é um aspecto bastante subjetivo, mas em suma dá para fazer questão com esses assuntos aqui e o do link. Mas tem que saber mais ou menos como que o clima é de Belo Horizonte, que é muito diferente de outras regiões, né? Como do Rio de Janeiro, como até mesmo na área nordeste, no noroeste. Questão 10. Qual a pluviosidade média anual em milímetros de Belo Horizonte? Mais uma questão bastante subjetiva, mas que a FGR pode trazer na prova, que está entre 1.430 milímetros e 1.650. A gente achou dois desses dados de pluviosidade média anual. Então tem que levar essa variante aí de 1.430. Se falar que é 1.000, tá errado. Se falar que é 2.000, tá errado. A depender do período que venha a ser. A média é qual? É de 1.430 milímetros a 1.650. A gente achou no Wikipédia e na revista Clima e Data. E nos dados da prefeitura. Mas é isso. Reforce sua mente todos os dias com seu objetivo de vida e sem
e nesse planeta, seu objetivo de vida e nesse planeta. Ou você nasce para ser mais um ser comum ou não. Faça a diferença. Saia da zona de conforto. Parabéns e alegre-se por tudo que foi feito. Não fique triste por nada. Você, só depende de você. Repitam bastante o flashcard. Curtam o vídeo e comentem se gostaram ou não.